Quem nasceu com um propósito, jamais se afasta dele. E a Ubra existe para transformar a vida de quem se relaciona com ela. Acreditamos nos princípios e valores da Confissão Luterana. Somos a herança de um movimento iniciado na Europa há 500 anos e que influenciou todo o mundo moderno. Nossa identidade se apresenta como um processo de mudança e transformação através do conhecimento. Tem a ver não somente com quem somos e de onde viemos, mas em quem podemos nos tornar e nos transformar a partir do que aprendemos. Acreditamos que todos somos capazes de sonhar e de realizar. Acreditamos que o conhecimento tem poder e que quando o conquistamos, ele nos leva além, além das fronteiras, além dos sonhos, além da realidade, muito além das nossas possibilidades. Com o conhecimento, cruzamos destinos, superamos expectativas, construímos histórias, mudamos a realidade e nos transformamos. Nossa rede de educação incentiva as pessoas a buscarem essa transformação, desde a educação infantil até a pós-graduação. Estamos presentes em 21 estados brasileiros. Mantemos cooperação permanente com entidades e organizações, apoiando as comunidades nas diferentes regiões do país nas quais atuamos. Fomentamos ideias e práticas associadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, aos direitos humanos e ao desenvolvimento científico, tecnológico e social. Somos um espaço para crescer, desenvolver e amadurecer, diminuindo distâncias entre as pessoas e o saber. Onde as pessoas são capacitadas nas suas vocações profissionais e também para promover o desenvolvimento da comunidade. Proporcionamos um ambiente pleno de argumentação, debate acadêmico e exposição pública de ideias. Um espaço para aprender sobre o mundo, abraçar a vida, assumir responsabilidades e possibilidades. Nosso propósito é ser uma comunidade de aprendizagem que incentiva as pessoas a fazerem algo novo, a serem livres para fazerem suas próprias escolhas e para terem como objetivo de vida crescer através do conhecimento e, com esse conhecimento, irem além. Ok. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula aberta com a temática O papel da mulher na sociedade. Um debate sobre as questões do papel da mulher na sociedade e os direitos humanos. Nosso objetivo aqui hoje é instigar o pensamento crítico sobre as configurações e reconfigurações do papel da mulher na sociedade. Nossa convidada é a Patrícia Basotti Alba. Ela tem 45 anos, é advogada e egressa da Ubra Gravataí, com atuação em direito eleitoral e está no seu primeiro mandato como deputada estadual. Casada com o ex-prefeito de Gravataí, Marco Alba, foi primeira-dama do município entre 2013 e 2020, quando participou ativamente da gestão, em especial nos projetos de cidadania e ação social. É mãe de Lorenzo e do Vitor. Desde 2019, é presidente do MDB Mulher, no Rio Grande do Sul, com um trabalho baseado na prospecção de bons quadros e de uma maior representatividade feminina na política. Em 2020,
Patrícia assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em seu mandato, tem como pilares o compromisso com as políticas públicas em defesa das mulheres e o desenvolvimento econômico, sobretudo em busca de um IRS mais empreendedor e eficiente na entrega dos serviços públicos. Patrícia, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui hoje, né, para essa discussão tão importante aí no mês da mulher, né, e também trazendo as questões dos direitos humanos, tá? Agradecemos a participação dos nossos alunos, né, que estão participando junto aqui com seus professores no Meet, e também, né, a toda a comunidade acadêmica que nos acompanha pelo YouTube. A dinâmica da nossa noite de hoje é assim: nós vamos iniciar, né, com o ato devocional com o pastor Rafael, depois, na sequência, o nosso diretor, Daniel Brum, depois, o relato da nossa convidada, Patrícia, né, falando da sua experiência pessoal e profissional. E, na sequência, eu, Eliane, né, a professora Eliane, e os professores Simone Klein e Orlando, né, traremos algumas questões para abrir a discussão, tá? Solicitamos que os alunos mantenham os seus microfones fechados, né? Podem fazer suas perguntas através do chat ou do levantar a mão, tá? Então, por gentileza, pastor, lhe passo a palavra. Seguimos aqui, nosso diretor, Daniel, por gentileza, a sua saudação inicial ao nosso evento. Ok. Queria dar uma boa noite especial a toda a comunidade acadêmica, aos nossos alunos, nossas alunas, professores, professoras, as coordenações de curso, em especial a nossa deputada Patrícia Alba, e agradecer de imediato pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite para tratarmos de um tema aí muito relevante, extraordinário, fundamental e importante para toda a nossa sociedade. Então, quando nós nos propusemos abordar o tema, o papel da mulher na sociedade, quando me apresentaram o título, eu tinha certeza que a nossa noite ia ser muito importante, bela, de muito aprendizado e muita reflexão. Então, são momentos como esses que nos fazem acreditar cada vez mais na educação. Tenho certeza que hoje todos nós aprenderemos bastante com esse momento e certamente nos farão crescer ainda mais como pessoa, como ser humano e como sociedade. Então, vai meu agradecimento também a todos aqueles que se envolveram na atividade de hoje, no evento de hoje, na escolha do tema e na escolha do seu nome para estar aí sendo uma facilitadora nesse dia de hoje. Então, não vou me delongar muito, até porque o mais importante ainda está por vir. Era só uma breve fala e não poderia deixar de estar presente aqui nesse momento para agradecer a todos vocês por estarem aí participando e agradecer, Patrícia, então, mais uma vez, por estar aí junto conosco. Obrigado, boa noite a todos. Não vou conseguir ficar até o final,
porque eu tenho um evento já agendado para as 20 horas, mas vou ficar aí pelo menos com certeza absoluta até as 8. Tá bem? Obrigado, boa noite a todos vocês. Obrigada, diretor, obrigada pelas palavras e pela sua presença. Muito obrigada. Bom, então, dando continuidade ao nosso evento, o Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas dos homens. Inicialmente, essa data remetia a reivindicações por igualdades salariais, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra machismo e violência. O mês de março é um mês para reflexão a respeito de todas as desigualdades e a violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. É um momento para combater o silenciamento que existe ainda e que normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade, né? Sem preconceito de gênero. Algumas questões que nós vamos levantar aqui, a gente está acostumado a ouvir no nosso cotidiano. Por exemplo, algumas coisas que eu me lembrei assim, ó. Como que às vezes é colocado para a mulher, né? E aí é uma reflexão, que a gente deve, ó, tem uma carreira como se não tivesse filhos e tenha filhos como se não tivesse carreira, tá? Então, como que é esse paradoxo, assim, Patrícia? Como que tu lidou com essa dificuldade, né? Porque hoje tu tem uma carreira, né? E é uma carreira, não é honrosa, né? Que muito nos orgulha enquanto mulheres, tá? Parabéns pela tua caminhada, pelas tuas conquistas. Mas tu tem 2 filhos, né? Então, como que foi essa tua caminhada e nesse paradigma aí, bem nessa linha aí que eu falei, né? Que tu deve ter uma carreira como se não tivesse filhos e para ti também ter filhos como se não tivesse carreira, né? Como se tu pudesse, né, desligar um botão na hora que tu entra na tua carreira para fazer as tuas atividades, desempenhar teus papéis. E assim, quando tu chega em casa da mesma maneira, né? Como que tu conseguiu superar esses desafios? Poderia compartilhar com a gente? E, na sequência, né? Claro que logo depois da tua fala, daí não sei se tu já vai falar sobre isso também no decorrer aí da tua trajetória, que tu vai, né? Então, tu tem aí um tempo, né, para nos colocar como é que foi essa tua trajetória, e aí depois também a gente abre para mais perguntas. Tá bom? Tá contigo. Muito obrigada, então, professora Eliane. Eu quero fazer um cumprimento muito carinhoso e respeitoso a todos que estão nos assistindo, que estão na sala e que nos assistem pelo YouTube. Cumprimentar o pastor Rafael, que deve estar nos ouvindo, agradecer a ele o convite, ele que fez o contato comigo, então quero agradecer muito ao pastor Rafael, deixar um abraço para o diretor Daniel Brum e para o professor Orlando Conrad, que era o anterior diretor. Um abraço muito querido também para a professora Simone e para a professora Eliane. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém aqui. Claro que eu não vou cumprimentar todos individualmente, porque eu não consigo, mas sintam-se todos abraçados. Primeiro, quero dizer assim, que para mim é uma alegria, uma grande felicidade estar aqui, me emociona. Tá? Aqui eu assisti pelo YouTube, eu estou com um computador aqui, estava assistindo o vídeo e vendo os estudantes e vendo a formatura, enfim, isso é tão importante na nossa vida, esse momento que os alunos estão passando aí agora dentro da universidade,
E eu, que sou formada aqui na UBRA de Gravataí, fico muito feliz. Quando eu iniciei, não existia ainda o campus, eu iniciei numa escola aqui perto da Escola Dom Feliciano, depois foi ali para o Gença, depois então é que teve o campus novo que a gente chamava na época. Mas eu sou formada desde 1999, século passado ainda. Então, mas eu quero dizer assim que ter passado pela UBRA, assim como o pastor vinha falando, me deu um crescimento muito grande também, e isso eu quero enfatizar aqui, principalmente nesse momento que nós estamos falando sobre desigualdades e sobre diferenças de direitos entre homens e mulheres, porque é muito importante que a gente tenha uma base forte, que nós tenhamos orientação, que a gente tenha quem nos dê esse apoio, né? Porque a gente vem de uma sociedade machista ou masculina, digamos assim. Eu não gosto muito de fazer essa briga entre homens e mulheres, né? Eu acho que não é uma briga, nós não temos que levar isso dessa forma. Mas a gente sabe que existe na sociedade ainda, e aí o pastor falava lá da época da Bíblia, e hoje nós temos isso. Como é que a gente imagina que em pleno século XXI ainda exista desigualdade entre homens e mulheres e coisas gravíssimas? Porque existem pequenas desigualdades, mas existem coisas muito graves, né? Como a violência doméstica ou como o feminicídio, por exemplo, que são coisas inadmissíveis para a gente que vive numa sociedade civilizada, digamos assim, né? Mas para falar um pouquinho, então, a respeito da minha trajetória e da minha história, e automaticamente agradecendo essa passagem que eu tive pela UBRA, porque na vida da gente tudo é uma construção, né? E sem dúvida, a UBRA colaborou muito nisso. E eu fui chamada, faz uns 5 anos talvez, eu fui chamada para fazer uma palestra na nossa Associação Comercial e Industrial aqui de Gravataí, e eu peguei o jornal, enfim, e fui olhar algumas coisas a respeito de preconceito com mulheres e coisas. E aí, nesse mês de março, saem muitas informações a respeito disso. E aí eu olhei e disse assim, nossa, mas eu já passei por essa situação. Eu já passei por essa, já passei por essa, já passei por essa, já passei por essa. Todas elas de preconceito com relação ao gênero. Só que, em função da minha caminhada, e eu disse lá naquela época, e quero repetir aqui, durante a minha formação e educação na minha casa, eu não lembro dos meus pais me dizerem, por exemplo, tu pode fazer isso porque tu é mulher, ou tu não pode fazer aquilo porque tu é mulher. Eu não lembro de ter acontecido alguma coisa do gênero, mas a gente sabe que isso acontece até hoje. Tem coisas que ainda é dito, né? Cuidar da casa, por exemplo, é uma atribuição das mulheres e não dos homens, né? E aí, por isso, é que vem esse peso, digamos assim, que a mulher reivindicou a sua entrada no mercado de trabalho, a sua igualdade, a sua participação em tudo aquilo que os homens fazem, e, ao mesmo tempo, nós não reivindicamos a divisão das tarefas que eram nossas, né? Então, a gente acho que errou nesse ponto, mas é possível reverter, né? E então eu acredito assim que para mim tenha sido algo um pouco mais fácil do que eu noto que às vezes é. Claro que existem muitas mulheres que são corajosas, que vão, que se determinam e fazem aquilo que elas têm a intenção de fazer, independente de qualquer situação. Mas nem todas têm essa força, essa condição, possivelmente pelo seu histórico também. E eu acredito que por isso é importante que a gente fale sobre esses assuntos. Porque podem ter pessoas, e certamente tem, que quando esbarram com algum tipo de preconceito, bloqueiam ou param, né? E isso não pode acontecer. Claro que a gente tem que eliminar todo tipo de preconceito, mas se nós passarmos, nós não podemos ficar trancados nisso, né? Isso não pode ser um empecilho para nós. Então,
Eu tenho uma coisa muito interessante agora acontecendo, uma movimentação importante que diz assim, quando perguntam para os pais, né? Ah, tu ajuda na criação do teu filho? E os pais modernos, ou aqueles que já viram a importância da sua participação, eles dizem, não, eu não ajudo, eu cuido do meu filho, né? Quem ajuda é uma babá, uma avó, um padrinho, uma madrinha, e o pai não, o pai ele cria juntamente com a mãe, né? Só que nós aprendemos que a mãe cuida e o pai ajuda. E essa ajuda ainda é uma ajuda se puder, né? E conforme a possibilidade dele, porque para ele sempre o primeiro é o trabalho, ou é o cuidado com uma família nesse sentido econômico. E a mãe é sempre o cuidado no sentido de tratar, né, de qualquer situação, seja de comida, de médico, de remédio, enfim. E isso está mudando, né? Mas não é a realidade da maioria das pessoas ainda. Então, no meu caso específico, eu posso dizer para vocês assim que eu comecei a trabalhar quando fui estudar e na UBRA fazia direito, já iniciei a minha caminhada, fui fazer estágio na área do direito, trabalhei bastante na área, né, do direito de forma em empresas, nunca tive um escritório particular, mas sempre atuei na área do direito. E quando eu tive os meus filhos, eu tive uma oportunidade de não dedicar todo o meu tempo para o trabalho. Então, quando eles eram pequenos, eu consegui conciliar uma parte do tempo com o trabalho e uma parte do tempo com os cuidados com eles. O que eu acho que também é importante que a gente se dê esse tipo de direito, de cuidar dos nossos filhos e, se puder, dedicar um tempo para eles, não é feio, ao contrário, porque as crianças precisam das mães, dos pais, enfim. Mas, obviamente que na atualidade a gente tem muito mais dificuldades com isso. Se uma mãe sai do mercado de trabalho hoje para ela voltar daqui a 10 anos, isso é extremamente difícil, né? Mas eu consegui levar, então, a parte da família, da mãe e profissional junto, mas com uma, como é que eu vou dizer assim, eu tive um privilégio, digamos, de poder trabalhar meio turno e ficar meio turno com eles, ou um turno, né? E só que isso não faz, mesmo que a gente tenha que trabalhar o dia inteiro, isso não faz com que as mães deixem de ter todo esse cuidado com os filhos, né? E a gente fala muito sobre isso. Eu, dentro do meu partido, por exemplo, que eu sou a presidente do núcleo feminino do MDB, nós trabalhamos muito com isso, conversamos muito a respeito disso, porque o que acontece? E é uma realidade quase que geral. Quando o homem vai trabalhar, ele se arruma, em 15 minutos ele tomou banho, ele se arrumou, ele está preparado, tomou café e vai sair para o seu trabalho tranquilamente. E a mulher, quando ela acorda, ela pensa, será que o meu filho tem comida, vai ter leite? A vacina está em dia, tem que levar no médico, quem vai buscar na escola, quem vai levar no inglês, Então, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa pensar, avaliar, organizar antes de sair para trabalhar. E isso pesa muito. Não que seja pesado cuidar da família, não é essa a questão, mas o cuidado com a família tem que ser um cuidado de todos, né? E não só da mulher, isso não faz parte só das nossas atribuições, né? Mas, sem dúvida, é um peso, é uma sobrecarga, não é um peso, é uma sobrecarga para as mulheres, e isso dificulta no trabalho, isso dificulta, e aí eu trago um pouco para a política, dificulta muito a entrada das mulheres na política, porque normalmente quem não tem um cargo eletivo vai ter a sua casa para cuidar, o seu ambiente doméstico, vai ter a sua profissão e vai ter que fazer política também. Então, isso acaba afastando as mulheres da política, que já é um ambiente extremamente masculino, historicamente, culturalmente, é um ambiente muito masculino. Eu, hoje, pensando e avaliando, inclusive situações atuais,
eu me vejo inúmeras vezes sentada numa mesa discutindo, debatendo alguma coisa, que eu sou a única mulher, né? E a gente não pode permanecer desse jeito, porque eu tenho algo assim que é uma avaliação, porque a gente pensa muito de porquê e como a gente pode mudar, né? Então, eu estava falando primeiro, vou encerrar esse raciocínio, do porquê que as mulheres não participam da política, né? Primeiro, por isso, elas já têm uma carga muito pesada de trabalho e uma carga doméstica. E aí vem a parte ruim, que é a política muito discriminada, criminalizada, marginalizada. Quem não está dentro da política só ouve falar coisa ruim, né? Que não serve para nada, só tem sem vergonha, todo mundo é ladrão. Então, tudo que a gente escuta falar da política são coisas ruins. E aí as mulheres que não estão lá dentro, que não participam, acham que é exatamente assim. E nós somos muito práticas. Então a gente pensa, se lá só tem coisa ruim, se não serve para nada, não é eficiente, eu não vou participar, né? Só que é o contrário, né? É o contrário, por quê? E aí isso eu trabalho bastante e fica aqui também um alerta ou uma reflexão para quem está nos ouvindo, né? Tudo que a gente faz na vida é política, depende da política. Gostemos nós ou não, tudo depende da política. Para uma mãe ter o professor ou na sala de aula para o seu filho ou para o seu neto, depende de uma decisão política. Para ter um médico no posto de saúde para o filho ou para o neto, depende de uma decisão política. Então, assim, afastar as pessoas da política tem um motivo, né? Tem um motivo. É muito mais fácil de dominar com as pessoas não gostando ou não querendo participar, quando na verdade tinha que ser o contrário, todos nós temos que participar. E as mulheres, entendo eu, que no momento que compreenderem essa necessidade, essa importância da participação, elas vão vir participar também, porque é o futuro delas, da família delas, dos netos que depende a política, né? Então, aí chega no ponto o seguinte, que hoje, por exemplo, eu estou na Assembleia Legislativa, entrei agora, eu era segunda suplente do MDB, passei a ser titular em janeiro com a eleição de 2 deputados que se elegeram prefeitos. Prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre e prefeito Fábio Branco em Rio Grande. E aí eu me tornei titular em janeiro. Nós temos 55 parlamentares na Assembleia. Desses, 10 são mulheres. E agora 10 com a minha entrada, porque eram 9 mulheres, então agora são 10. Isso traz um desequilíbrio para a sociedade. Por quê? Porque lá no parlamento é onde a gente faz as leis, é onde a gente pensa, debate, discute políticas públicas, e lá está representada toda a nossa sociedade. Então, se nós mulheres, somos mais da metade da população, a gente tem que estar nos parlamentos com pelo menos metade das cadeiras, porque daí sim nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais igualitária. E aí faço aqui novamente um reparo que eu gosto sempre de dizer, não é nada contra os homens, não é porque os homens são ruins, não é isso. É que eles não passam o que a gente passa, eles não sentem como a gente sente, né? Nós somos física e fisiologicamente muito diferentes dos homens. Então, a gente luta e briga por igualdade de direitos e por igualdade de oportunidades, porque nós não somos iguais, né? Só que essa diferença que nós temos e características que são mais fortes nos homens e mais fortes nas mulheres, isso se completa. Então, assim, nós precisamos participar da vida pública, nós podemos participar. A gente pode estar em qualquer lugar. É claro que eu posso dizer para vocês, assim, existe o preconceito, existe como é que eu vou dizer, assim, uma tentativa de afastar, né, as mulheres desse ambiente político. Mas é possível participar, a gente tem que estar lá, nós temos que ter voz, a gente pode fazer e ser ouvida.
né? Isso eu tenho certeza absoluta de que quando nós participarmos mais, toda a sociedade vai ganhar com isso, né? E a gente não tem que ter medo, tem que ir, tem que participar, tem que afastar e esquecer. Claro, quando for com a gente vai lutar sim pelos direitos iguais, vai lutar e tentar combater toda forma de preconceito, mas se vier contra a gente toma as medidas que tem que tomar, mas não pode parar, tem que seguir adiante, tem que ir à luta, tem que vencer, porque a gente consegue, é possível fazer isso, né? E aqui, se me permitirem, eu só para vocês terem uma ideia assim do trabalho que a gente fez no MDB Mulher, e isso independente do partido, né? Cada um se vincula àquele partido que acha mais adequado, mas enfim tem que participar, né? Nós lá no MDB e eu como presidente, nós fizemos um trabalho com as mulheres nessa última eleição de conhecimento. Nós fizemos muitas reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui, porque já tinha pandemia, e aí conversamos sobre a importância da política, sobre o que faz também na política, porque muita gente não sabe, às vezes mesmo os eleitos não sabem qual é o papel de um vereador, ou de um prefeito, de um deputado, de um governador, mas nós conversamos muito sobre isso e conseguimos ter um aumento de 20% de mulheres eleitas vereadoras do nosso partido no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso, toda a conversa, todo o debate, toda a informação, ela é importante, né? Ela gera um crescimento e ela gera uma reflexão, um pensamento e uma forma diferente de agir. Então, eu fiquei muito feliz com esse passo à frente. A gente ainda tem muita coisa para consertar, digamos assim, né? A professora Eliane falava a respeito do Dia Internacional da Mulher e que iniciou como lutando por igualdade salarial, digamos. Até hoje, nós ainda lutamos por igualdade salarial, porque mulheres e homens num mesmo cargo têm diferença salarial de pelo menos 30%. E agora, tá no Senado Federal, era para ser votado hoje, mas acabou não indo para a pauta, a questão, uma lei justamente para vedar e para proibir. É um absurdo que a gente precise ter lei, mas, então, uma lei para proibir as empresas de fazer essa diferença salarial com multa, ou seja, aquilo que faz com que realmente as pessoas cumpram, né, aquilo que deveria ser natural, que deveria ser do dia a dia, tem que ter uma lei e tem que ter uma multa. Então, a gente ainda luta e batalha por coisas que não seriam admissíveis nesse momento atual, né? Mas as mulheres estão participando muito. Agora, eu trouxe assim também uma questão sobre a pandemia, né? Nesse momento de pandemia, em função das nossas características diferentes, que a mulher já, por ser a mãe, ela traz consigo a questão do cuidado, a mulher é a cuidadora, né? Então, a gente percebe que num momento delicado como esse que nós estamos passando, as mulheres têm uma sensibilidade maior, elas conseguem agregar isso. Isso é uma característica que eu entendo fundamental na política também, porque, por exemplo, a gente sabe que os homens são mais do embate, da luta, da briga, e a mulher é mais de compor, de tentar conformar, organizar. Isso a gente faz em casa com os filhos, né? E a gente acaba fazendo em qualquer ambiente que nós estejamos. E isso não é ruim, né? Achar um denominador comum, um objetivo comum e trabalhar para que isso aconteça é muito bom, principalmente num momento de desgaste desses. A gente precisa de muito equilíbrio e de muito cuidado. E claro que os homens também fazem a sua parte, mas ter esse olhar feminino nos mostra que as mulheres precisam estar à frente nesse momento também. E assim, a gente vê, por exemplo, nas universidades, e aí eu vou encerrar minha fala, mas se quiserem fazer perguntas, né, a respeito do mandato, enfim, mas
A gente vê que nas universidades nós temos muitas mulheres, né? A gente tem um número muito maior de mulheres. As mulheres, por pesquisas, indicam que as mulheres têm uma formação maior que os homens, né? E mesmo assim nós ganhamos menos, nós trabalhamos mais, nós temos que nos dedicar mais. A gente tem que sempre mostrar, né, que é capaz, que é eficiente, e as pessoas dizem, mas uma mulher vai conseguir fazer isso? Né? A gente ainda escuta esse tipo de coisa, né? Então, as mulheres estão participando mais, elas em diversas profissões, elas já são maioria, e isso, eu aqui como política e como advogada, eu tenho só que agradecer, porque nós temos muitas advogadas, juízas, promotoras, enfim, nas carreiras jurídicas a gente tem muitas mulheres. E em várias outras carreiras também. Mas na política nós ainda somos poucas. Então eu até deixo aqui um convite para quem quiser participar. Não necessariamente, não precisa concorrer se não quiser agora, num momento inicial. Mas vamos participar. A política precisa da gente, a nossa vida em sociedade, ela requer que a gente tenha o nosso percentual de cidadania, né? E eu digo sempre assim que cidadania não é só a gente ir para trás de um computador e reclamar, né? Nós temos também que dar soluções e que participar, que estarmos à disposição. Agora, então, o que a gente está num momento crítico, a gente percebe muito mais claramente do que tudo aquilo que individualmente nós fazemos tem relevância e tem consequência na vida dos outros. Então, nós temos que, sim, participar. E aqui eu faço um meia-culpa, porque eu sei que muita culpa disso que está acontecendo agora é nossa, de nós políticos, porque, um exemplo mínimo, pequeno, nós tínhamos, quando eu era criança e adolescente, no colégio a gente estudava da UCIV, estudava o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil. Isso hoje ninguém mais fala, não tem nas escolas, as faculdades também, dependendo do curso, não trata sobre isso. E o que acontece? O cidadão, ele não tem conhecimento, porque ninguém nasce sabendo, a gente só vai saber alguma coisa se a gente for estudar, se a gente for buscar ou se isso chegar até nós. E isso é uma parte da cidadania que está deficiente na gente. Porque se a gente não sabe o que é ser um cidadão, quais os direitos nós temos, mas também quais os deveres nós temos, né? O que a gente precisa fazer para contribuir com o nosso entorno. Então, isso são coisas que a gente precisa buscar, que nós precisamos retornar, mas que eu sei que a culpa disso é da classe política que foi tirando algumas coisas e reduzindo a questão da educação, e isso nos prejudica muito como sociedade, né? Mas hoje nós temos aí as mídias todas ao nosso favor, a internet, tudo que a gente pode buscar o conhecimento, buscar saber o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um prefeito, até para a gente poder reivindicar com eficiência, né? Porque se a gente souber o que está reivindicando, se é para a pessoa certa, a gente consegue ter um retorno. Agora, se a gente ficar brigando e só reclamando ou sem saber quem realmente é competente para cada situação, a gente vai ter muito menos eficiência, né? Então, eu quero dizer para vocês, primeiro, estou muito feliz, estou alegre, estou emocionada de estar aqui. É uma alegria grande para mim estar conversando com vocês, conversar com os alunos. Eu hoje represento a Gravataí na Assembleia Legislativa, represento a região metropolitana, represento o Estado, e vocês saibam assim que um pedaço dessa minha construção de chegar até lá vem dos bancos da universidade, vem dos bancos da UBRA, então eu sou muito grata aqui a todos e estou à disposição, né? A gente está lá para colaborar para que o Estado seja cada vez melhor, e então
para finalizar de verdade. Assim, o deputado, qual é a função do deputado? Ele propõe leis, ele fiscaliza e ele debate. Agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos falando muito a respeito da pandemia, de ações e de medidas que nós podemos fazer para minimizar essa situação trágica que nós estamos passando, né? Mas o parlamentar, ele tem, por obrigação, e é a competência dele, colaborar com o executivo para que ou o seu município, no caso dos vereadores, ou o seu estado, ou o seu país, sejam melhores, né? E aí, como a professora Eliane lia lá no início, um dos meus objetivos principais estando na Assembleia é colaborar para o crescimento ou para novamente o crescimento econômico do Estado acontecer, porque a gente vê que nós estamos estagnados, o Estado não está servindo para os fins que ele se destina, que é levar o serviço para o cidadão que paga o imposto, ele tem que ter o retorno em serviços, ele não está tendo. O nosso Estado, há muito tempo, vem servindo única e exclusivamente para ele mesmo, ele só se mantém, e agora, de uns anos para cá, de 6 anos para cá, pelo menos, ele sequer servia para ele mesmo, porque não conseguia nem pagar salários em dia, né? Então, nós temos que fazer e pensar alternativas para o nosso Estado voltar a crescer, né? E eu lá, infelizmente, não tive a oportunidade, porque em dezembro eu ainda era, quando veio o projeto da votação do ICMS, ou eu chamo de aumento de tributos, porque ele deveria ter essa alíquota aumentada de tributos, ela estava prevista para terminar em dezembro do ano passado, e no mês de dezembro mesmo, o governador mandou para a Assembleia um projeto aumentando impostos. Eu fui tirada da Assembleia, porque como eu era suplente, o governador mandou de volta à Assembleia um secretário que é deputado, o secretário voltou e votou a favor do aumento de impostos. Eu saí, né, não, é assim que funciona, não achei certo, não achei justo, queria ter votado, mas enfim, isso está na lei, né, pode acontecer assim, mas por quê? Por que eu entendia e entendo ainda que não era o momento de aumento de impostos? Porque a gente está matando o nosso empreendedor, nós estamos matando aqueles que geram empregos e que, consequentemente, geram renda e colocam comida na mesa do cidadão, que é aquele que gera um emprego, 2 empregos, 3. E esse cidadão, hoje, ele precisava era de uma alternativa para permanecer trabalhando, para permanecer gerando emprego e renda. E aumento de tributo, nesse momento, faz justamente o contrário. Então, eu estou lá para colaborar que o Estado volte a crescer. E um deputado, ele tem a obrigação de fazer isso, né? E eu estou lá para isso, então eu me coloco à disposição para todas aqueles debates e aquelas situações em que estão lá na nossa mão para a gente discutir e votar. Essa semana nós votamos uma lei que ela chega a muitos gaúchos, infelizmente, a questão da fibromialgia. Hoje existe uma lei para tratar e para colaborar com aquelas pessoas que têm uma doença que é pouco falada, mas que muita gente passa e sofre sozinho. Tive e aceito sempre e converso com todos que me encaminham pedidos ou informações ou que querem vir conversar, porque eu acho que é assim que a gente pode colaborar mais, né? É ouvindo quem está do outro lado, quem está na outra ponta e quem passa pelas situações. Então, por isso eu digo aqui que estou à disposição de vocês, tudo que quiserem, vocês têm meu telefone, a professora Simone também tem ali o meu contato, também entra em contato comigo sempre que precisa, e agradeço muito, fico à disposição, então, para se tiver alguma pergunta. Ok. Muito bem, muito obrigada, Patrícia. Só colaborando essa questão que tu falou de mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres nas bancadas, né? Saiu uma pesquisa essa semana da UOL, foi no dia 16 de março agora, e que coloca que as mulheres
as 100 melhores empresas para trabalhar, que tem uma mulher no comando, tá? Junto com ela, as diretorias dessas empresas tendem a ter mulheres no comando. Então, com 42% mais mulheres no comando, quando tem uma mulher, por exemplo, que é a presidente de uma empresa. Tá? Então, acho que isso é uma forma de encorajar outras mulheres, as mulheres que estão motivadas, e vai bem o que eu estava colocando. Eu acho que teu áudio cortou um pouquinho, mas eu vou deixar para a Simone, que levantou a mão antes. Tá bom. Professora Simone? Muito obrigada pela gentileza. Bom, então, né, boa noite agora a todos. Né, é uma honra estar aqui. Né, acompanho essa caminhada, né, toda essa caminhada da deputada Patrícia há uma longa data, né, então, muito feliz mesmo de fazer parte desta noite. Vi, né, vários projetos aqui para a cidade, então isso, né, me encanta assim muito de saber que ela está nos representando, né, não só como moradora, né, hoje de Gravataí, mas também, né, como mulher, né, então tem uma frase aqui, a gente vai pensando, né, do que a gente vai conversar aqui, vai procurando informações, vai lendo muito mais, né, sobre o assunto. Então, é fácil, né, a gente encontra muitos dados, muitas informações, né, sobre essa questão da mulher. E eu achei uma frase bem interessante: a ascensão de uma mulher é a ascensão de todas as mulheres. Olha que fantástico, né? E Patrícia, né, eu te enxergo como uma referência aqui na sociedade, né, como uma excelente representante, né, da nossa sociedade. E penso, né, que a mulher tem uma visão assim mais humanista, né? Então, não sei se tu acredita também, né? Agora vou fazer uma pergunta, né, minha parte de fazer a pergunta, assim, se você acredita que esse é o principal diferencial de uma mulher dentro da política. Essa visão mais humanista é o principal diferencial, assim, da mulher. Muito obrigada, Simone. E a fala, assim, de vocês me dá muita responsabilidade, né? Cada vez que a gente escuta, a gente pesa mais, mas eu vou procurar fazer sempre tudo para honrar com os votos e com esse respeito. Eu acredito que sim, eu acho que essa sensibilidade, eu diria assim, das mulheres, porque nós temos a sensibilidade muito mais aguçada, né? Nós cuidamos e observamos coisas que às vezes não estão tão aparentes, né? E isso nos diferencia bastante dos homens, que tem uma questão mais da coisa mais do dia a dia, assim, mais real e mais concreta, eu diria, né? Talvez até isso nos faça ir para profissões um pouco mais das humanas e faça os homens irem um pouco mais para as profissões das exatas, né? Só que, em se tratando de sociedade, em se tratando de representação de toda uma população, eu acredito que seja extremamente necessário ter essa visão humanista, ter esse conceito de cuidar e de tratar com igualdade a todos, né? A gente tem muito disso na família, né? A mulher, a mãe, ela tem um cuidado muito especial de tratar os filhos de forma igual, ela tem um cuidado com toda a família, e isso acaba sendo um peso. Eu me lembrei de uma das nossas ações aqui na Prefeitura de Gravataí, que é o Outubro Rosa, o desfile das vitoriosas. Eu sempre dizia uma frase aqui com as nossas vitoriosas, que é o seguinte:
quando a mãe adoece, a família inteira adoece junto, né? Porque a mãe é a base, ela é o controle ali da família, ela é a cuidadora. E no momento que ela precisa de cuidado, a família toda sofre com isso, né? Então, sem dúvida, eu acredito sim que há a necessidade desse olhar diferenciado da mulher. E como eu disse antes, tenho certeza que a nossa sociedade vai ser muito mais equilibrada, muito mais justa, quando a gente tiver maior participação das mulheres com esse olhar diferenciado. Então. Simone? Obrigada. Obrigada. Simone, queres colocar mais alguma questão? Senão, já passo para o professor Não. Orlando. Não? Vamos deixar o professor Orlando falar, então. Bom, primeiramente, boa noite, a deputada Patrícia. É uma honra reencontrá-la, né? Também aqui chamar bem-vindos, né, minhas colegas, professores, o pastor Rafael também, aos meus alunos da disciplina de Direitos Humanos e Cidadania, e de outros cursos também. Em relação a essa temática, né, a gente está falando aqui do Dia Internacional da Mulher, mas pensando também, né, nessa questão de direitos humanos, né, na semana passada, em nossa aula, nós chegamos ali na parte onde fala exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E aí, lá nos considerandos, né, que é a parte inicial, até nós abordamos isso, eu abordei isso com meus alunos, ali fala que, por exemplo, isso tem que ser estudado também em escolas. E eu fiz a pergunta para eles, quem deles, em tempo de escola, não falo em faculdade, chegou a ter algum contato com essa questão de direitos. E aí eu coloquei uma outra questão, né? Nós temos muitos alunos hoje, chamada geração Z, né? Que nasceram lá de 97 para frente, mais ou menos por ali. E tem pesquisas que mostram, por exemplo, que essa geração Z para frente, eles têm menos preconceitos em relação a muitas coisas que aí estão, tá? Também em relação à mulher, presumo. E aí eu também gostaria a minha pergunta no sentido de o quanto a educação, né, pode contribuir nessa discussão já lá no início, né? Nós discutimos aqui em nível superior, né? Eu sempre enfatizo muito com meus alunos, e olha, é importantíssimo, né? Nós discutirmos isso, é uma disciplina que abrange vários cursos. Agora, lá no início, né, eu sei que hoje, nas temáticas, dentro da transversalidade, acaba-se entrando nisso, sim, mais do que em outros tempos, E aí, a minha pergunta é nesse sentido, né, como você percebe isso hoje, né, talvez nessa tua andança, nessas tuas observações, do quanto nós talvez temos uma tendência a evoluir com essa nova geração, em relação a essa temática da mulher, por exemplo. Realmente, eu também enxergo que essa nova geração, ela é diferenciada da nossa, com relação a preconceitos e a discriminações. Nós temos um caminho de alguns anos já, de busca por igualdade, por inclusão, e a inclusão no geral, né, seja de deficientes, de qualquer tipo de diferença, digamos, que poderia existir antigamente. A minha geração, para essa geração, tem uma diferença tremenda, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho um primo da minha idade, um mês mais novo que eu, mais velho que eu, que é deficiente. E eu, para mim, não tinha problema, era normal, mas eu lembro que para os meus amigos da minha idade, quando eu era criança, era uma coisa estranha, era o diferente e fica, né, de lado. Hoje, a gente vê um acolhimento, né, das crianças para com as outras crianças. É possível ver isso já, e eu acredito assim, piamente na educação. A educação é o caminho. E por isso que é dentro da escola que isso acontece.
claro que da casa, né? Vem da casa, mas o pai que não teve esse tipo de educação também não vai saber passar para o seu filho. Então, assim, isso é um passo que se está dando e que eu vejo, sim, diferença. Acho muito importante isso que está acontecendo. Nós vemos diferença com relação à educação em várias situações. Por exemplo, cinto de segurança era algo que na nossa época ninguém usava. Hoje em dia, todo mundo sabe que tem que usar cinto de segurança, porque isso é educação, isso é falar, né? É que nem criar um filho. A gente tem que falar e repetir as mesmas coisas até que aquilo entre na cabeça da criança, até que aquilo entre na cabeça do filho. Um outro exemplo que acho que também nos mostra o quanto é importante a educação, a questão do meio ambiente, da destruição ou da preservação do meio ambiente, ou do cuidado com como a gente vai tratar a nossa cidade, enfim. Isso tudo tem que estar dentro da escola. Então, eu não aceito que a gente não tenha esse tipo de educação já desde lá, desde pequeno, né? Isso tem que ser conversado e tem que ser debatido dentro dos bancos da sala de aula, né? A igualdade, ela tem que estar lá, nós temos que discutir isso. E eu, só para fazer assim não é uma comparação, mas tu trouxe a questão dos preconceitos e que as crianças hoje têm menos, mas ao mesmo tempo nós temos uma sociedade atual muito mais individualista, né? Por vários motivos, né? E um deles é até a questão da sobrevivência. As pessoas estão ali lutando pelo seu dia a dia e pensam muito em si mesmas. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar também para que ele não vire um problema depois, né? Porque no momento que eu só vejo a mim e só penso em mim, o outro, né, não vale nada. Então, eu acho, sim, que é importantíssimo, e era o que eu falava, a gente tinha, no colégio, antes estudava matérias e assuntos, e hoje não se trata mais. Em compensação, talvez a gente tenha a questão de todas essas inclusões que fazem com que a gente perceba que todo mundo é igual e que todo mundo merece o mesmo respeito, que todo mundo tem os mesmos direitos, a mesma legislação, enfim, acho que sim, mas acho que nós temos ainda que lutar para que a educação seja mais ampla. Nesse sentido também, né, eu até anotei aqui, justamente quando se fala ali em construção da sociedade, né, aí você falava, por exemplo, da política, que é um campo majoritariamente masculino, né, então essa ideia machista, ou a cultura machista, como você colocou agora, nós temos, eu diria assim, um delay, né, mas é dessa geração mais antiga para a geração nova, que de alguma forma se trabalha mais isso, né, então esse delay aí, que eu acho que é o nosso grande problema ainda, né, dessa geração intermediária, não que na nova não possamos ter, mas me parece que a tendência é que isso, de alguma forma, evolua um pouco mais, né, nessas novas gerações. E aí essa dificuldade, aí, de alguma forma, aquilo que tu falaste antes, entra também o papel do Estado, de alguma forma, né, de trabalhar, porque às vezes, assim, né, como diz um ditado, quem não aprende com amor, aprende pela dor, às vezes é pela lei mesmo, né, se você não consegue com a conscientização, é preciso criar leis. Eu costumo falar isso em ética, né, a ética trabalha com a consciência, tá, mas chega um ponto que só a consciência não resolve, é preciso criar uma lei. Então, às vezes é assim mesmo que você consegue implantar alguma coisa para fazer as coisas funcionar, como nós temos exemplo de muitas questões que virou lei, né, e aí as pessoas passaram a cumprir o próprio cinto de segurança, né. Hoje, ele é parte da cultura do motorista, eu diria assim, né. Agora, para chegar nesse ponto, bom, havia muito debate, muito negacionismo até em relação ao cinto, que, enfim, como a gente percebe em em outras situações também. Então, nesse sentido, só queria colocar da importância, né, dessa construção social e essa dificuldade, né, mas, por outro lado, que há essa necessidade, sim, né, como tu colocaste antes, né, e é extremamente importante, às vezes, uma luta solitária, né, das mulheres, né, para tentar conseguir
fazer valer seus direitos, né? O que deveria ser algo muito tranquilo, né? Esse bom, é isso, todo mundo é igual, né? Quando a gente fala lá da dignidade da pessoa humana, né? A pessoa vale por aquilo que ela é, né? Se é homem ou mulher, independe, deveria ser, né? Então, nós temos sempre aquela questão do deveria ser e do que é real, mas é nesse sentido que é necessário, sim, né? Eu só queria deixar essa mensagem também, de que haja essas lutas, né? E se não fossem essas lutas, muitos dos direitos que hoje estão consagrados, tranquilos, né? Que talvez não são mais debates, né? Se constituíram, né? Porque se nós criamos lá a Declaração Universal 1948, em 1970, o voto feminino foi em 34, aqui no Brasil, me parece, né? Um pouquinho antes, né? Não faz 100 anos ainda que a mulher tem direito ao voto. Então, só para a gente perceber o quanto ainda, né, esse delay ainda existe, né? E por isso, sim, né, é importante que se discuta, né, que se fale sobre isso, para que, de alguma forma, a gente construa a sociedade, né, também para dentro desses valores. Muito bem. Mais alguma coisa, professor Orlando, nesse momento? Não, eu já me estendi aqui, né? Como diz o pastor Rafael, né? Se dá a palavra para um pastor, ele sempre fala muito, né? Então, hoje eu vou ficar só como professor aqui, tá? Vamos dar, então, a oportunidade para os nossos alunos, né? Levantarem a mão, ou podem escrever no chat, abrir o seu microfone, vamos participar. E aí, o que vocês estão achando dessa discussão? Vamos aprofundar. Enquanto os alunos levantam a mão, eu posso fazer uma colocação? Claro, por favor, Patrícia, desculpa. Não, imagina, eu não ia falar, mas enquanto eles se acham ali na mãozinha, sabe que tem uma questão, assim, que hoje em dia tem muito do politicamente correto, né? Então, as pessoas, às vezes, se envergonham de certas coisas, né? E aí, isso acaba favorecendo, assim, eu digo, mas só vão fazer isso porque eles têm vergonha, né? Só vão deixar uma mulher participar lá porque tem vergonha ou porque é politicamente correto. Se tiver que ser assim, que seja, né? Neste momento, eu acredito que num outro momento não vai ser. Mas se for necessário agora, eu não vejo problema. Eu acho que a gente tem que fazer tudo o que for possível para abrir as portas. Depois que as portas estiverem abertas, então, ok, a gente vai, né? Mas isso acontece muito. Às vezes as pessoas me perguntam, tu acha que vai acontecer tal coisa, que vai passar determinada lei? Eu digo, eu acho que sim, porque eles vão ficar com vergonha de não deixar, eles vão ficar com vergonha de não nos dar espaço, né? Então, tem uma parte boa aí. E essa questão do debate, professor Orlando, é bem aquele ditado do quem não é visto não é lembrado, serve para isso também. Se nós não falarmos dos assuntos que existem, que precisam ser debatidos e mudados, eles não vão mudar sozinhos. A menos que a gente bata na mesma tecla e vá conversando e vá levantando as questões, né? Por isso que muitas vezes as nossas questões femininas não têm um bom resultado, porque elas não são debatidas no Congresso, por exemplo, nas assembleias, porque não tem mulheres. Então, quem vai falar sobre esse assunto, né? Sobre esses assuntos? Mas era isso. Ó, já tem mãozinha levantada. Microfone, professora Eliane, está fechado o seu microfone. Desculpa. Estou pedindo para o Marcelo abrir o microfone, o meu é que está fechado. O Marcelo, fica à vontade, por favor, Marcelo. Olá, boa noite. Boa noite, professor Orlando, meu professor, meu grande professor de Direitos Humanos. Boa noite, deputada. Boa noite a todos os professores da nossa universidade, essa universidade que eu tenho muito carinho por ela. Na minha infância, ocorreu um acontecimento grave na minha vida, da minha infância, e eu fui assim, eu tive os tratamentos, né,
no hospital da UBRA, os profissionais eram formados pela UBRA, e eu tive os melhores atendimentos, isso foi um fato da minha infância ainda, né? E então eu sempre tive a UBRA na minha mente, mas eu, por diversas razões, me formei em outra universidade. Hoje eu sou professor, atuo no estado, no município de Gravataí. Eu dou aula em 2 escolas, aí, sou formado em História, e agora eu estou no primeiro semestre de Direito da UBRA, né? E estudo, trabalho aí em Gravataí, mas eu moro em Viamão, né? Então, a gente acompanhando ao longo da história da humanidade, a gente percebe que as mulheres, uma pequena contribuição, né, que as mulheres foram muito segregadas, né? Elas, infelizmente, elas viviam às margens da sociedade, né? E hoje, por incrível que pareça, existem muitos países lá do Oriente Médio que ainda a mulher é segregada, infelizmente, né? Porém, hoje, no Brasil, nós temos a possibilidade de lutar, de fazer isso que a deputada faz, né? De articular as mulheres, né? Através da política, através dos movimentos, né? E quando falam em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, muitas pessoas pensam e até alguns materiais eu encontrei na internet tratando sobre um acontecimento que ocorreu, né, em Nova York, nos Estados Unidos, onde 130 mulheres foram carbonizadas, né? E as pessoas pensam que é justamente que o dia 8 de março foi criado somente por causa desse acontecimento, né? Mas não é verdade, foram muitos acontecimentos, né? Foram diversos acontecimentos ao longo da história da humanidade que as lutas das mulheres guerreiras, e de fato eu tenho uma admiração profunda pelas mulheres, né? Porque hoje em dia a mulher do século XXI, ela, além de se destacar em casa, né, cuidar da família, cuidar dos filhos, ainda ela se destaca na sociedade, né, tendo papéis importantes como o da própria deputada. Então, o que eu digo é parabéns para você, parabéns à UBRA, essa universidade que me encanta, de fato me encanta. Eu tenho um profundo respeito, admiração, e eu estou muito contente, eu sou muito bem atendido em todos os setores da UBRA. Parabéns e muito obrigado. Tá ok? Eu estou participando porque eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem. A gente, como estudante, a gente precisa participar. Claro, é isso aí. Muito obrigada pelo teu depoimento, né, e pela tua contribuição, Marcelo. Muito obrigada, muito bem-vindo à UBRA. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. É isso, professora Eliane e Marcelo. Nós precisaríamos de muito tempo para discutir do porquê a mulher foi segregada, né, ao longo da história. E isso, até hoje, eu não consigo. É um bom tema também para a gente debater. Sim. É verdade. A gente pode olhar para a história, né, a questão dos caças bruxas, né, lá da Idade Média. E se a gente trouxer para a Idade Moderna, aqui, pós-moderna, será que acaba o caça às bruxas ou a gente tem Imagina, as crianças... Não é? Contemporâneas aí, queimando as mulheres aí. Exatamente. Para esse preconceito enraizar. Né? Isso mesmo, professora. Isso mesmo, professora Eliane. Bem lembrado. Verdade. Verdade. Inclusive, as crianças que nasciam disformes, né? Imagina, elas eram descartadas, né? Imagina. Sim. Uma época que as próprias meninas também, né, já eram, né? Nascer do sexo feminino também já era segregado naquela época ali. Então, veja o quanto a gente tem aí para recuperar na história.
O professor Orlando falou ali do período que a mulher iniciou a votação em 1930, 1930 e poucos. Então, vocês vejam, direito a voto era uma coisa básica, preliminar, e olha como é recente, é muito recente. Então, o quanto a gente tem realmente aí que discutir, tem que lembrar essas questões, tem que conversar, né? Tem que buscar aí os direitos. Então, acho que a nossa live aqui é maravilhosa nesse sentido, né? A deputada aí trazendo esses exemplos aí, nos orgulhando de estar aí nos representando no Rio Grande do Sul, e acho que a gente tem que se orgulhar muito disso, tá? E as mulheres, né, com todo esse peso aí também que a deputada comentou, que a gente carrega, né, é uma questão cultural também, né? A gente está falando de tempo, mas por que a mulher tem que cuidar do filho, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que se preocupar com a roupa, a mulher tem que fazer o supermercado, a mulher tem que se preocupar com a educação, a mulher ainda tem que trabalhar e muitas ainda são as que sustentam a casa. Então, é uma coisa muito, né, que a gente realmente tem que refletir muito ainda sobre isso, tá? Bom, vamos deixar os nossos alunos queridos falar, já temos 2 mãozinhas levantadas, professora Simone e depois a Fábio. A Fábio não ia, né, Fábio? Eu só queria contribuir, né, com esse debate maravilhoso. Eu acho que, né, conheci o Marcelo semestre passado, né, mas o Marcelo estava entrando na UBRA, então muito feliz de te ver aqui também. E eu colocaria ainda mais, né, eu acho que o professor Orlando também colocou uma questão, né, que talvez essa geração, né, que está chegando, que está aí já, né, não é que está chegando, já está aí, pense um pouquinho diferente, mas eu acho que ainda culturalmente a mulher ainda também ela é muito competitiva de uma certa forma que desagrega o grupo, né? É uma competição que não é legal, né? O que acontece? Então, ao invés de todo mundo se unir, a mulher ela fica disputando entre elas, né? Entre o grupo ali, e acabamos perdendo espaço em razão disso, né? Eu vejo isso bem importante, assim, dentro não sei se consegue sentir isso na política também, né, deputada? Eu acredito que sim. Inclusive, Simone, tinha uma pergunta aqui alinhada nisso que tu está falando, tá? Que estou recebendo aqui as perguntas. Que se uma mulher tiver que votar numa outra mulher, ela confia nessa candidata, e se tem uma mobilização em relação a isso, vai ao encontro da pergunta da Simone. É. Bom, eu diria que eu concordo com a Simone que existe uma rivalidade, uma disputa entre as mulheres que não é saudável, e a gente pode ver a diferença que tem entre os homens que se apoiam e as mulheres que disputam entre si, né? Então, eu trabalho muito isso com as mulheres do meu partido, e eu digo para elas sempre, em todas as oportunidades que nós temos de nos reunir, eu digo para elas, se tem alguma coisa, um legado que eu quero deixar pela minha passagem aqui no MDB Mulher, é de que nós nos unimos para nos fortalecer. Nós não disputamos umas com as outras, nós temos que estar unidas e fortes nos protegendo, né? Então, mas isso existe e tem que ser mudado, e a questão da votação, nós podemos ver, não precisamos fazer nenhum estudo para ver que mulher não vota em mulher, porque senão nós elegeríamos metade de mulheres, por exemplo, né? Então tem isso. Sabe que eu vejo às vezes que até mais homens votam nas mulheres do que as próprias mulheres votam em mulheres, mas eu acredito nessa mudança, assim como tudo que é histórico, que é cultural, é passo a passo, é um processo, é um passo de cada vez, mas a gente consegue chegar lá. Deixa eu perguntar uma coisa. A mãe do Andrei é a Adriana? É. Tudo bom, Adriana? E aí, guria? Agora que eu reconheci aqui. Eliane, posso ir direto naquela questão da Simone? Posso? Pode. Antes da aluna que levantou a mão, desculpa, como é que é o nome? A Fabiane, tá? Vou furar a fila aí, tá? Eu só queria levantar uma outra questão dessa questão que a Simone, a deputada, agora respondeu. Uma interpretação que eu faço desse contexto.
como nós temos esse contexto machista muito presente, muito forte, mulheres também têm um pensamento machista, muitas, né? Não estou generalizando, mas tem pensamento machista. E aí, me parece que isso também, de alguma forma, passa por aí, talvez de mulheres não votarem mulheres, assim como eu já ouvi, assim, a gente consegue fazer essa leitura, né, de mulheres que defendem os homens, e às vezes com atitudes, assim, que são, né, deploráveis. Ah, não, mas tem que entender, não sei, como assim entender, né? Então, dentro desse contexto muito machista, de alguma forma, a mulher também aprendeu a ser machista, né? Então, me parece que passa também por esse contexto, né, de talvez mulher não votar em mulher, de alguma forma, assim como tem muitas outras questões nessa questão que eu coloquei aqui, né? Isso é muito forte, muito mais forte do que a gente às vezes imagina, né? Principalmente em alguns contextos, né? Isso que a Simone também colocou, né? Dessa dificuldade. Claro, isso que eu coloquei antes, apesar dessas novas gerações terem uma tendência a olhar com menos preconceito, mas não podemos nunca esquecer os contextos, né, culturais de onde cada uma vem e as experiências que ela tem ali, né? E por isso que eu queria voltar a isso, acho que as experiências, né, que levam muitas vezes dentro da cultura, né, a ter esse tipo de atitude. Perfeito, professor Orlando. Fabiana levantou a mão. Vamos lá, Fabiana. Olá, boa noite, professora Simone, deputada Patrícia, que, né, me apoia bastante lá nos projetos do CTG, sempre está junto conosco, e, na verdade, é uma contribuição, que eu ia falar bem, né, em questão da competitividade que a professora Simone trouxe, e também do machismo, né, do espaço e da cultura machista que nós temos, que o professor Orlando comentou, né, a deputada trouxe na questão dela, nas palavras dela, que o preconceito, né, que afastar a mulher do meio público político. E aí eu me recordo, né, quando criança, que a mãe não tinha esse espaço, né, que era uma coisa do pai, a cultura, né, de decisão, de escolher, né, até mesmo o time que os filhos iam torcer, né, a questão, né, de dirigir, né, que era uma figura pai que dirigia o carro, a mãe nem passava na cabeça dela em querer aprender, né, e hoje a gente vê aí já uma mudança, né, o quanto a gente conseguiu e ainda falta muito, né, e eu acho que deveria ser o contrário, porque o quanto nós trabalhamos, né, eu estava aqui, o filho estava aqui na porta querendo mostrar o tema de casa, então a gente trabalha, a gente estuda, nós cuidamos da casa, tem toda essa questão de organização, né, de acordar antes e ser a última a dormir, então eu acho que a valorização deveria ser totalmente ao contrário do que é hoje, né, mas nós vamos chegar lá. E aí eu vejo a questão hoje, eu sou mãe, né, e eu vejo o quanto é diferente, o quanto já estamos preparando e o quanto nossos filhos estão nos ensinando, né, as questões de mudança. E o Theo, quando pequeno, ele fez uma leitura, assim, na escola que me chamou a atenção no primeiro e segundo ano, que era o Fusquinha cor-de-rosa, né, e a gente sempre deu para o menino carrinho e para a menina boneca. Então, já existe nessa questão do preconceito. E aí ele fez, né, desenhou o Fusquinha dele, pintou de cor-de-rosa, e eu fui conhecer a história. E é uma questão cultural mesmo, né? E hoje eles não têm, eles já estão crescendo de maneiras diferentes, né? Eles fazem toda essa questão de disputa, o menino e a menina com a mesma igualdade. Então, a minha questão era assim, por que será, então, que a gente tenta, né, ainda hoje, afastar as mulheres desse meio público? E eu vejo na questão de afastar também em toda a sociedade, né? Num todo, no mercado de trabalho, nas oportunidades. É justamente isso que eu dizia com relação ao que o Marcelo trouxe, que ele é professor de história, né? Então ele conhece bastante. Desculpa, Fábio, boa noite. Lá no CTG também é um ambiente extremamente machista, né? E a gente sabe que existem ambientes que são muito mais machistas do que outros, né? E aí o professor Orlando falou da questão das mulheres que são machistas, sim, certamente, porque a gente vive nesse ambiente e a gente repete aquilo que a gente passou.
né? E aí, Fábio, o que tu trouxe, assim, eu me lembro e posso dizer para vocês que até hoje existe esse tipo de situação de que os homens estão conversando e debatendo um assunto importante num ambiente e as mulheres, o lugar das mulheres é lá olhando a novela e cuidando das crianças, e, enfim, né? Por que isso? E isso é assim, é muito forte até hoje, ainda existe. Eu sempre fui meio metida, eu acho. Eu estava sempre lá discutindo junto e debatendo, porque onde a gente discute, onde a gente debate, é que a gente se insere, né? A gente se insere no contexto daquelas coisas que precisam ser conversadas, que mudam, que fazem a transformação da sociedade, então a gente tem que estar lá conversando, mas é bem isso. Era o lugar da mulher era na sala olhando novela, era fazendo um crochê enquanto os homens conversavam. O homem dirigia, né? Como é que vamos dizer assim, o patriarca, né? É o que determina o que se faz, o que não faz. É bem isso. Ele dirige tudo. Ele dirige a vida da família. Ele dirige o carro, né? Então são situações que, claro, elas vão mudando, mas se eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu, que eu fiquei chocada, assim, o meu filho hoje tem 18 anos, ele era pequenininho, estudava, e tinha um coleguinha que a mãe e o pai trabalhavam, mas aí ele me fez a seguinte pergunta, olha só, que coisa que já vem, né, na cabeça da criança. Ele me perguntou assim, mãe, tu não acha muito estranho que a mãe do Joãozinho é a médica e o pai dele é o enfermeiro? Olha o preconceito incrustado, né? Como é que, da onde que ele tirou isso? Por quê? Né? Então, isso são coisas que a gente tem que ver, notar e mudar, e buscar essa mudança, né? Então, o que dirige é o homem, né? É uma coisa muito, muito interessante, e eu, sinceramente, a gente estuda, que nem vários disseram, a gente pesquisa e busca e tenta compreender isso, né? Por que foram queimadas as mulheres? Porque elas tinham um conhecimento? Porque é por medo, né? Será que foi o medo que fez essa segregação das mulheres, que fez as mulheres serem afastadas? Né? É uma coisa assim que eu, sinceramente, eu não consigo compreender isso, né? Mas que existe, que é histórico, que é cultural, isso sim, a gente sabe, na Bíblia também, né? Já desde da Bíblia já isso é assim também, mas não dá para compreender, né? Assim, logicamente, isso é meio que incompreensível. Muito bem. Patrícia, eu tenho uma pergunta aqui que veio pelo chat lá do YouTube, é o do Sandro Luiz dos Santos. Ele coloca, é notória a evolução da participação das mulheres na sociedade como um todo. Mas na política, qual seria o caminho para aumentar a participação das mulheres em todas as esferas? Cotas seria uma saída? Ele pergunta para ti. Sim. Vou dizer para vocês que eu acredito nas cotas. Eu venho de um tempo que, primeiro, não existia necessidade de participação das mulheres. Depois surgiu uma lei que dizia o seguinte, que é necessário reservar uma cota, que primeiro era 20%, depois passou para 30%, de mulheres, necessário resguardar uma cota de 30% para que as mulheres concorram. O que acontecia dentro dos partidos políticos? Eles resguardavam aquela cota, então eles preenchiam com 70% de homens e deixavam os outros 30% vazios, né? Aí a gente teve que mudar a lei, então, para que cada mulher hoje dá direito a 2 homens concorrerem, né? Então, assim, para que 2 homens possam concorrer, ou um homem possa concorrer, uma mulher necessariamente tenha que estar concorrendo. Isso fez com que eu tivesse uma participação maior das mulheres.
o fato de colocarem os recursos públicos e de fazer com que as mulheres que concorram tenham direito a receber um percentual desses recursos, aumenta a participação. Isso eu dizia, e era o exemplo que eu lembrava quando eu trouxe uma frase anterior, e quando nós tivemos a eleição estadual, nós tivemos muitas candidatas a vice-governadoras e a vice-presidente. Se vocês prestarem atenção na eleição, na última que teve a nível nacional, vocês vão ver que muitas mulheres foram vices, seja governadora ou presidente. Por que isso? Porque as mulheres vinham com o dinheiro. E aí, realmente, a gente não pode achar que se iludir que os homens foram muito bonzinhos, então eles colocaram as mulheres porque acham que elas são competentes. Não, eles colocaram as mulheres porque elas vieram com dinheiro. Mas, se nesse momento é necessário que seja dessa forma, eu acho que não tem problema. Então, é necessário cota ainda, é necessário dinheiro, e aí depois que tu está lá, que a porta abriu, aí sim tu vai fazer por ti, tu vai mostrar que a competência é o que vai te manter lá. Mas eu acredito, sim, que é necessário cota, e eu diria mais, que no Brasil a gente ainda está atrasado. Aqui na América Latina nós já temos a paridade, que é realmente lá na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, paridade, um homem e uma mulher. Entra um homem, entra uma mulher. Entra um homem, entra uma mulher. Eu acho que a gente, talvez, se não conseguir chegar a essa paridade assim, naturalmente, nós vamos precisar de uma lei que nos garanta as vagas, né? Mas hoje em dia a cota, se não tivesse, eu digo para vocês, eu que estou dentro, eu digo para vocês que seria muito pior, que nós teríamos muito menos mulheres, e conto para vocês que ainda nessa eleição... não, mas era isso que eu dizia, assim, eu entendo que as cotas são necessárias e elas têm surtido efeito. É um efeito devagar, e como eu disse antes, como tudo na vida, a gente dá passo, né? Mas talvez chegue um momento que a gente tenha que fazer que nem os nossos vizinhos que colocaram na lei a paridade, que então os legislativos eles são divididos entre homens e mulheres. Ok. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma questão. Aqui no chat temos alguns elogios. A Adriana dizendo que sim, que precisa haver união para crescer juntas entre as mulheres. Tá? E só um momento, deixa eu ver aqui com o pastor aqui se ele tem alguma pergunta. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, professores, vocês querem colocar... aqui tem uma mãozinha, o Lucas. Vai ser o fechamento com a questão do Lucas. Pode abrir o microfone, Lucas. Boa noite a todos, boa noite, deputada, professores, colegas, a todos que estão tendo o privilégio e a vontade de entrar hoje na live e discutir esse assunto que é essencial, né? Eu acredito que nós, homens, já somos privilegiados em não poder ter a dimensão desse problema que a gente enfrenta, né? E não ter 100% da visão que uma mulher hoje tem desse problema. Eu acho que isso só vai pegar e acontecer uma solução desse problema quando as mulheres tiverem o poder, né, e a possibilidade de discutir o mesmo número que os homens, de estarem nas mesmas posições e não serem as vítimas, né? Hoje nós homens, historicamente, a gente tem um papel muito complicado e até como homem a gente deveria se pôr na condição de pedido de desculpa e não de preconceito, né? A gente não pode pré-julgar uma pessoa sem ouvir ela e sem dar o direito dela estar de igual com igual para nós. Eu acredito que a gente só vai chegar a um ponto de igualdade quando a gente dá liberdade para a mulher estar na mesma posição que nós, seja na Assembleia, seja no mercado de trabalho, discutindo de igual para igual. E isso não pode partir só das mulheres, né? Isso tem que partir de nós, homens, também, de reconhecer o nosso histórico, né?
de opressores, enfim, de tudo isso que a gente já fez e faz, né? E ainda, infelizmente, isso acontece muito, aceitar que a gente errou e aceitar que a gente precisa discutir, e, em vez de falar, deixar a mulher falar e escutar, né? A gente não pode querer discutir preconceito se a gente não é uma mulher que sai para trabalhar e sofre no metrô, que sofre no ônibus. A gente não tem essa mesma visão para poder discutir um assunto tão delicado desse. Então, eu acho que hoje, na live, é algo que deveria acontecer de uma mulher estar falando e a gente se pôr na condição de ouvinte, de tentar entender, de mesmo sendo tão difícil, porque a nossa cultura é totalmente machista e opressora, mas a gente começar a entender para poder passar isso para as próximas gerações e acontecer algo que a gente tem visto, infelizmente, eu ainda vejo de uma forma muito devagar, queria que fosse mais rápido, mas algo que tivesse acontecendo um pouco mais rápido. Hoje, se a gente vê as micros empreendedoras e empreendedores, o maior número é de mulheres. Então, está na hora da gente pegar e começar a se pôr na condição de ouvir e de aprender, e não de querer julgar antes de ouvir, de dizer que o homem é mais forte, ou o homem é mais inteligente, ou ele é mais racional. No momento que a gente faz isso, a gente está provando totalmente o contrário, né? Que não adianta de nada a gente querer uma mudança num país, uma mudança em todos os setores, se a gente não tem a igualdade de números, de ideias e de sem julgamentos. Enfim, quero só parabenizar todo mundo hoje na live. Acho que está sendo muito positivo. A gente possa aproveitar esse momento de pandemia, infelizmente, mas aproveitar para algo bom, que é discutir, né? A internet hoje possibilita que a gente tenha várias pessoas no mesmo ambiente, então vamos aproveitar para trazer essas pautas para discussão, para quando passar a pandemia, e antes da pandemia a gente poder mudar isso, né? Nós, a partir de nós, homens também, o interesse de promover momentos como esses e da gente poder se pôr no lugar que a gente deve pôr. O homem que tem hoje, historicamente, algo que a gente deve para as mulheres, que é o poder, e tá numa posição de liderança e nos dizendo, eu passei por isso, isso, isso e isso. A gente precisa fazer isso, isso e isso para combater esse tipo de coisa. Enfim, boa noite para todos e essa é a minha colaboração. Obrigado. Professora, eu vou... Estão me ouvindo? Deu uma trancada aqui, sim. Eu vou responder para o Lucas, que eu entendo assim como tu, Lucas, que as mulheres sabem e entendem o que elas passam, e por isso elas têm que ser ouvidas, e por isso nada melhor do que uma mulher para representar ela justamente onde se faz as leis, onde se pensam políticas públicas, né? Mas tu estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa assim que as pessoas às vezes não se dão conta. O homem, ele tem uma mãe que é mulher, ele vai ter uma esposa, se tiver ter uma esposa que é mulher, ele pode ter uma filha mulher. Então, olha que importante ter essa visão de igualdade, né? E o professor Orlando, que é professor de direitos humanos, é isso que a gente busca os nossos direitos de seres humanos, né? De igualdade. Então, era isso que eu queria complementar. Oi, eu voltei. Caí também, vocês viram quantos imprevistos deu nesse nossa live? Ai, eu voltei, principalmente para agradecer os comentários do Lucas aí, por mais pensamentos assim, né? Muito bem, ok, excelente, parabéns. Pessoal, eu acho que a gente vai se encaminhar para o final, né? E, mais uma vez, agradecer a todos que estivemos aí firmes, né? Entre nossas quedas e aí as nossas voltas durante as lives. Mas, no final, dá tudo certo. Eu acho que o grande objetivo foi atendido, que realmente foi promover aí essa reflexão, né? Sobre essa questão toda aí da mulher, né? Na verdade, o feminino, né? Tanto está no homem também, como está na mulher, mas daí também isso já pode ser um motivo, tema de uma outra live, mas para a gente pensar mais nessa questão também, né? Das igualdades,
né? Sem essa discussão, né? Mas eu acho que foi bastante produtivo. Agradecemos muito pela tua disponibilidade, Patrícia, tá? Muito querida, tá? Tu é da casa, muito obrigada por ter estado aqui, tá? O pessoal aqui no chat elogiando, dando parabéns, agradecendo, que foi muito bom, tá? Professor Orlando, professora Simone também participando, os alunos aí, participação ativa. Então, acho que foi bastante produtivo. A gente conseguiu atingir o nosso objetivo da noite e estamos fechando aí muito bem, né? Queres finalizar? Eu quero finalizar, só tenho a agradecer, né? Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite e eu fico à disposição. Acredito muito nesse ambiente de escola, de universidade, de academia, porque é aqui que saem os pensamentos, as novidades. Se alguma coisa vai mudar, ela sai dos bancos das universidades. Então, eu me coloco sempre à disposição e lá na Assembleia também. Moro aqui em Gravataí e o pessoal que me conhece sabe onde sabe que eu estou sempre disponível e eu faço o que eu gosto. Então, assim, contem comigo e muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos, tá? E nós desejamos para ti aí muito sucesso nessa caminhada, muita luz, muita força, né, que tu vai precisar, que a gente tu sabe, né, como é que é, tudo que tu tem para trilhar para atingir os teus objetivos. Professora Simone, quer comentar alguma coisa? Professor Orlando? Só para finalizar também agradecer, né, não é só pastor que fala bastante, professor também, né, professora, então não vou abusar, né, do tempo. Agradecer novamente, né, por aceitar e conseguir também conciliar um horário, né, na agenda que a gente sabe que não é fácil, com muitas demandas, né, que bom que tem muitas demandas. Então, só agradecimento mesmo a ti, Patrícia, né, e a todos os alunos, né, eu acho que aos professores, se os alunos não estivessem aqui, não valeria nada, né, a nossa live. Então, agradecer a todos que conseguiram, né, ficar até o final aqui, que contribuíram, né, de alguma forma, seja abrindo o microfone, seja colocando, né, algumas questões lá no chat, enfim, né, agradecer a todos pela excelente e produtiva noite. Professor Orlando? Apenas aproveitar para agradecer, né, a presença da deputada Patrícia e por esse assunto relevante, né, que foi trazido aí, né, pessoal que organizou essa temática. Como eu comentei antes, né, eu tenho dito isso aos meus alunos, né, precisamos sim discutir muito, né, a questão dos direitos humanos para desmistificar um pouco algumas questões, né, e também, né, essa questão da mulher, sem dúvida, né, entre tantas outras, né, que a gente precisa aprofundar muito, né, nessas discussões ainda, né, para podermos evoluir, né. Então, obrigado a todos, né, obrigado pelo convite também de poder trazer a minha turma para essa aula tão relevante. Obrigado. Não podemos esquecer de agradecer também o pastor, não é, que agilizou aí, está aí nos bastidores, pastor Rafael, não está podendo nem contribuir, mas, enfim, está aí torcendo e que articulou, né, toda essa discussão aqui para a gente poder estar aqui nesse momento, tendo esse grande evento, tá? Muito obrigada, pastor. Então, boa noite a todos, tenham uma excelente restinho de semana, fiquem em paz, descansem, se cuidem, tá? Fiquem todos bem. Boa noite. Até logo.